Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo João Camilo, sou nutricionista clínico e esportivo. Atuo na área principalmente com pacientes mulheres, atuando na saúde da mulher e também na área de tratamento a pacientes com resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que muitas pessoas negligenciam, que é a resistência à insulina. Sabia que você pode ter a resistência à insulina e não sabe? E por que isso ocorre? Porque muitas vezes, quando você vai no médico, ele pede apenas a hemoglobina glicada e a glicose em jejum. E, como não pede a insulina e os seus exames de glicada e glicose estão normais, você acha que a sua saúde está ok. Mas não é bem assim. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como você pode identificar se você tem resistência à insulina ou não, observando os seus exames de rotina. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos agora falar sobre esse tema. Resistência à insulina. Como analisar os seus exames? Em primeiro lugar, vamos falar sobre a resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? A resistência à insulina é uma dificuldade que o nosso corpo tem de responder a esse hormônio. Então, isso significa que os seus tecidos do corpo, como músculo, fígado, gordura, eles passam a não responder de forma adequada à ação desse hormônio, mesmo quando ela está presente em quantidades normais ou até altas. Ou seja, a insulina, ela vai tentar fazer o seu trabalho, mas essas células não obedecem. Então, ambiente inflamatório, alto percentual de gordura, pouca massa muscular. Então, o nosso pâncreas, né, o pâncreas ali do indivíduo, começa a produzir muito mais insulina para conseguir essa resposta, tá? Então, isso acaba gerando uma resistência à insulina. É quando o seu corpo não responde bem a esse hormônio. E isso pode ocasionar algumas coisas que pode estar acontecendo com você. Então, a causa da resistência à insulina, ela geralmente acontece por conta de excesso de açúcar e carboidratos refinados, sedentarismo, estresse e falta de sono, sobrepeso, principalmente um aumento dessa região abdominal. E uma coisa que é muito interessante, às vezes eu atendo pacientes que eles chegam para mim e falam assim, Nutri, eu tô com meus exames tudo ok. Aí eu falo, tá bom, deixa eu dar uma olhada no seu exame. Quando eu olho o exame dessa pessoa, eu vejo que o médico só pediu glicose e glicada. Nesses dois marcadores, tá tudo ok. Às vezes um triglicerídeo um pouquinho mais alto, um colesterol um pouquinho mais alto, às vezes essa pessoa está realmente normal, como já aconteceu várias vezes de eu pegar pacientes, tanto mulheres como homens, com seus exames normais. Só que aí eu dou uma olhada no exame e falo, você não fez o exame de insulina. Aí a pessoa pergunta, insulina, eu nunca fiz esse exame, eu só faço glicose e glicada. Eu falo, pois é, vamos fazer agora de insulina. Quando ele faz o exame de insulina, a gente identifica que aquela insulina está alta. E aí, o que é que a gente percebe? O que é que até a própria pessoa consegue identificar, né? Poxa, é exatamente por isso que eu estava sentindo muita fome, vontade de comer doce, dificuldade de perder peso. Então, a resistência à insulina, ela é algo que muitas pessoas têm e não sabem, tá? Então, é importante você fazer o exame de insulina para identificar isso. Então, quais são os principais sintomas da resistência à insulina? A gente tem a acantose nigricans, que são essas manchas, né? Aqui escuras no pescoço, nas axilas, muitas vezes também aqui nos pés, na canela, você vê aquela mancha mais escura, isso é a acantose nigricans. Gordura visceral, então, aquela barriga dura. Às vezes a pessoa tá com os exames tudo ok, mas tem aquela barriga dura. Então, isso também pode ser resistência à insulina. Dificuldade de perder peso. Sono após as refeições. Você faz uma refeição ali com rica em carboidratos e depois te dá uma vontade de dormir muito grande. Vontade de comer carboidrato em excesso. Então, você sente muita vontade de comer coisas com carboidrato, massas, doces. Então, tudo isso também pode ser um sintoma. E cansaço diário. Você se sente muito cansado. Você se sente sempre para baixo, sabe? Um cansaço fora do comum. E isso também é um sintoma de resistência à insulina. Existe um caminho natural até você chegar a diabetes, tá? Primeiro você tem a resistência à insulina, a hiperinsulinemia, a pré-diabetes e diabetes tipo 2. Então perceba, você tem um trajeto, né?
Então, muitas pessoas acham que acontece da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. Primeiro você tem essa resistência à insulina, depois você tem esse aumento ainda maior da insulina, e aí depois que você já começa a ver uma resposta onde? Hemoglobina glicada aumentando, essa glicose em jejum aumentando. Então, ela tem um caminho natural. Então, tem muitas pessoas que ainda estão aqui, ó. Exame na cabeça dela tá tudo ok, glicada tá ok, glicose tá ok, ela tá ótima. Mas não é bem assim, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quais são os principais exames de sangue para você identificar que você tem resistência à insulina? Glicose em jejum, insulina e fazer o HOMA-IR, tá? Isso aqui é muito importante. Nem todo mundo faz o HOMA-IR. Tem que fazer esse exame. Por quê? Porque a glicose em jejum e a insulina é que vai ditar esse resultado aqui para ver se você tem resistência à insulina ou não. Então muita gente só faz o quê? Glicose em jejum ou hemoglobina glicada, como eu já falei. Então esses 3 exames aqui seriam os primordiais para você saber se você tem resistência à insulina ou não. Vou mostrar para vocês aqui um exame, um exemplo realista, né, de exames de alguém com resistência à insulina. O que é que a gente percebe aqui? Quando a gente olha esse resultado da glicemia em jejum, tá ali 89. Tá dentro do valor de referência. Pô, legal, tá normal. Interpretação normal. Hemoglobina glicada, 5,2%. Abaixo de 5,7, normal, tudo tranquilo. Triglicerídeos, 142, normal. HDL, 46. Colesterol total, 182. Pô, normal, os exames aqui, nada assustador, beleza. Agora perceba, se a gente olhar só por aqui, essa pessoa está tranquila, não tem resistência à insulina. Só que vamos olhar agora aqui. Agora perceba, a gente adicionou a insulina. Insulina 19. Pessoal, olha isso. Glicose normal, glicada normal, tudo normal. A insulina, que você nunca faz, 19. Insulina 19, pessoal, já é uma insulina alta. Você já está com hiperinsulinemia. Então você já está com ela elevada. E aí, quando calcula-se o HOMA-IR, 4,17. O ideal é abaixo de 2. Então você está com resistência à insulina moderada alta. Então isso revela claramente uma resistência à insulina. Então, quando você ignora isso aqui, ó, você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. E aí, quando você vai ver, já existem casos, já atendi pacientes, né, que falam assim: poxa, foi pro médico, fez exame e deu que estava diabético. Pô, fiz exames, fazia exame sempre, dava tudo normal. De um ano para cá, de um ano para o outro, fazendo exame de rotina, a pessoa ficou diabética. Aí eu falo: mas você fazia o exame de insulina? Aí a pessoa pega os exames antigos, não tinha exame de insulina. Então ela já estava com a resistência à insulina, ela não sabia que estava, e quando ela se deu conta, ela já estava diabética. Então, pessoal, isso é muito sério, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muitas pessoas se passam porque não faz esse exame, e aí acaba prejudicando a sua saúde. Então, quando você for agora ao médico, ou você for fazer algum exame seu de rotina, adicione o exame de insulina. Peça para o médico colocar o exame de insulina. Isso é muito importante para você entender como está a sua saúde no geral. E se você tem interesse de fazer um acompanhamento 100% personalizado para reverter essa resistência à insulina, porque a resistência à insulina ela ainda consegue ser revertida através da mudança do estilo de vida, da melhora da alimentação. E eu, como nutricionista que tenho atuado com mais de 1.000 atendimentos nessa área, atendendo diversos pacientes com resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, eu posso te ensinar a ter uma alimentação 100% personalizada, um acompanhamento onde a gente vai estar diariamente ali, semanalmente, fazendo esse acompanhamento, entendendo as suas necessidades, avaliando como está a sua saúde e dentro disso elaborar uma nutrição 100% voltada para você. Por que eu falo isso, pessoal? A nutrição é um dos fatores imprescindíveis para o cuidado. Por mais que você tome medicações, metformina, glifagem, a alimentação é o fator chave para que você consiga ter uma reversão dessa resistência à insulina. Então, se você tem interesse em fazer um acompanhamento 100% personalizado comigo, escaneie, né, aí na tela que vocês estão vendo, tem um QR Code. Então, você pode fazer o escaneamento aí pelo seu celular, onde você já vai entrar em contato comigo para entender um pouco mais como funciona esse acompanhamento nutricional para a reversão da resistência à insulina. E eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas
para a sua saúde. Eu tenho vários pacientes que conseguiram emagrecer muito, melhorar sua qualidade de vida através de uma estratégia nutricional 100% voltada para isso. Em outro momento, eu farei um vídeo explicando um pouco mais sobre a alimentação para pacientes que têm resistência à insulina, tá bem? Então, finalizo aqui o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se de alguma forma te ajudou, compartilhe também com outras pessoas, deixa aqui um comentário. Se você tem algum exame de sangue, deixa aqui também os seus resultados para eu fazer uma análise e entender como está a sua saúde no geral. Também não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, né, que está aqui na descrição, camilo.nutri, onde vocês podem ver lá um pouco mais do meu trabalho e os resultados que eu tenho gerado com vários pacientes. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.